Esta semana recebemos uma carta do Vaticano, com data de 19 de dezembro, portanto foi assinada antes do Natal, e é uma carta dirigida a todos nós, da parte do Papa Francisco, a propósito da renúncia quaresmal que fizemos o ano passado em favor do chamado Óbolo de São Pedro, do dinheiro que nós recolhemos para a caridade do Papa, para que o Papa possa usar livremente, de acordo com as necessidades e com as suas intuições. Vou ler-vos a carta que nos foi enviada. Vaticano, 19 de dezembro de 2023, Reverendo Superior, no passado mês de junho, por transferência bancária, o Convento de São Domingos fez chegar ao Santo Padre a soma de 10.568 euros como contribuição para o Óbolo de São Pedro. O Papa Francisco incumbiu-me de lhe expressar o seu vivo agradecimento por este generoso apoio dado aos pobres e à missão dele, que retribui, assegurando na sua oração uma lembrança especial de Vossa Reverência e dos membros dessa comunidade, enquanto de coração lhes concede a bênção apostólica, exortando-os a aprenderem de Jesus, a ser cada vez mais misericordiosos para com todos, a cultivar pensamentos de paz e a servir de auxílio e conforto a quantos o Senhor coloca no caminho de cada um. Sua Santidade faz votos de que o Natal seja repleto dos dons de paz, luz e alegria trazidas ao mundo pelo Deus menino, e que o novo ano seja sereno e próspero. Ao mesmo tempo que lhe peço, em nome do Santo Padre, para continuar a rezar por ele e pela paz. Envio-lhe uma cordial saudação com votos de todo o bem. Leio esta carta no início da homilia, não porque é a altura em que já estamos todos, porque uns chegaram atrasados, se fosse no início não ouviam, e depois no final uns vão-se embora com pressa e também já não ouviam. Mas não foi por isso. É porque o Evangelho de hoje terminava com o chamamento de Pedro, em que Jesus lhe muda o nome de Simão para Cefas. Cefas é uma palavra aramaica que, traduzida no grego, significa Pedro. Na Bíblia, quando se muda o nome, muda-se a missão. E foi essa a missão que Jesus incumbiu a Pedro, a Simão, de ser a pedra. No entanto, esta pedra não é uma pedra como nós podemos pensar, de um alicerce, de uma rocha pesada sobre a qual se constrói a igreja. Esse fundamento é Cristo. Os especialistas da Bíblia dizem que há duas maneiras para denominar a palavra pedra. E esta, Cefas, é uma pedra perfurada, uma gruta, uma rocha escavada, onde as pessoas se podiam abrigar, onde as pessoas se podiam refugiar e também se sentirem ali mais confortável. Portanto, a ideia de que a missão que Jesus dá a Pedro é que ele seja uma pedra em que ele seja abrigo, em que ele seja refúgio, em que ele tenha a capacidade do acolhimento. E gostava de falar-vos disto porque nos últimos tempos tem sucedido uma coisa muito estranha no nosso mundo. As pessoas que estão fora da igreja, inclusive aqueles que nós chamamos de esquerdas e de extremas esquerdas, elogiam o Papa Francisco. E os católicos? Agora alguns começaram a criticar o Papa Francisco. Uma coisa nunca vista. Os de fora elogiam. E os de dentro criticam a atuação do Papa Francisco. Eu gostava, à luz desta carta, porque não tinha pensado falar disto hoje, tinha outro esquema de homilia, mas como chegou a carta achei que devia de ir por aqui. Gostava
partilhar convosco esta minha admiração, este meu espanto e, de certa maneira, esta minha vergonha em sentir que no seio da Igreja Católica, porque se somos católicos é porque temos um chefe acima de nós, e esse chefe é o Papa Francisco, para nós, pelo menos, eu creio que estamos todos em sintonia, estamos todos no mesmo Wi-Fi, mas esperemos bem que sim. Gostava então de refletir convosco um bocadinho sobre o que significa a figura do Papa na Igreja Católica. Não a partir do que eu acho. Eu fui ler alguns textos do Concílio Vaticano II que falam do Papa, porque podia ser que eu estivesse enganado, mas graças a Deus ainda estava bem. A missão de Pedro, a missão do Papa, é garantir a unidade da Igreja, que a Igreja não se divida. E também ser uma pessoa de comunhão. Por isso em todas as missas nós rezamos pelo nosso Papa Francisco, porque é um sinal de comunhão. É aquele, sentimos-nos em união com Ele e através dele em Jesus Cristo. Esta comunhão, estar ligados ao Papa, exprime-se em estar com o Papa e não contra o Papa. Comunhão. Uma comum união. O excomungado é o que sai da comunhão. Portanto, os membros da Igreja Católica, se estão e se vivem em comunhão, estamos com o Papa. Porque Pedro está à frente dos outros apóstolos. É o primeiro dos apóstolos. Na Lumen Gentium, que é um documento do Concílio Vaticano II que vos aconselho a ler, no capítulo 3, diz que Pedro, o Papa, está à frente dos outros apóstolos e tem um magistério infalível. Portanto, não falha. O que o Papa diz é para se cumprir, é para se fazer. É infalível. Depois, mais à frente, diz o mistério episcopal, portanto, os bispos, o grupo dos bispos, eles exercem o seu ministério em comunhão hierárquica com a cabeça, que é o Papa, e os outros membros do colégio. E depois diz, o colégio episcopal, os bispos, não têm autoridade a não ser em unidade com o Papa. É estranho. Como é que cardeais andam contra o Papa? Bispos contra o Papa. Padres contra o Papa. Leigos, nós não, leigos contra o Papa. A intervenção do Papa e a missão do Papa não é ir ao encontro das nossas ideologias. Eu gosto deste Papa porque ele diz como eu penso. Não! A missão do Papa não é acertar naquilo que nós pensamos. Nós é que, sabendo que ele é sucessor de Pedro, assistido pelo Espírito Santo e querendo o bem da Igreja, devemos alinhar-nos com o seu ministério, com o seu magistério. Que autoridade temos nós em dizer que o Papa não está certo? Já estamos acima do Papa? Porquê é que os outros Papas, que iam de acordo com o que eu mais ou menos pensava, eram todos assistidos pelo Espírito Santo, e este, porque diz coisas diferentes daquelas que eu penso, já não é assistido? Mas sou eu que mando no Espírito Santo? Será que as pessoas que criticam a atuação do Papa não se deviam converter, mudar de mentalidade, porque nós acreditamos que neste tempo o Espírito Santo nos está a mandar por um caminho que não é um caminho do passado, mas um caminho do presente? Criticamos o Papa por ele querer uma igreja muito mais semelhante à atuação de Jesus, que nunca excluiu ninguém, que nunca deixou de abençoar ninguém, que nunca virou as costas a ninguém. Criticamos o Papa por ele dizer que Jesus veio para todos, que foi o que Jesus fez. Dou-vos 3 rápidos exemplos. Jesus encontra-se com uma samaritana, começa a falar com ela, uma mulher com uma vida completamente ao contrário. Já tinha tido 5 maridos e o que tinha não era dela.
Portanto, aquilo já era muita rodagem. E Jesus falou com a samaritana. Porque lhe podia ter dito, eu contigo não falo, porque a tua vida, minha menina, não dá. Jesus pôs-se a falar com a samaritana. E aquela samaritana até se converteu e foi a primeira anunciadora de Jesus. Venham ver, a pessoa que eu lhe encontrei sabe tudo da minha vida. Os discípulos chegaram e ficaram admirados de Jesus estar a falar com uma mulher e ainda por cima samaritana. Pergunto, era Jesus que estava errado? Ou eram os discípulos que não estavam acertados com Jesus? Vai Jesus a caminho de uma cidade, de Cafarnaum. Vem um leproso ter com ele. Pede-lhe para ser curado. Jesus toca-o. Os sumos sacerdotes e os fariseus e o povo judeu em geral não tocavam nos doentes porque eram leprosos, eram pecadores. Jesus tocou naquele doente e curou. Jesus fez mal em ter tocado no leproso? Ou era aquela gente que tinha uma mentalidade não de acordo com a lei de Deus? Um dos principais fariseus da cidade convida Jesus para um jantar. Aparece uma pecadora, põe-se-lhe a lavar os pés. O chefe dos fariseus que o convidou disse para consigo, não é nada profeta, porque se eu fosse profeta sabia que ela era uma pecadora. A culpa foi de Jesus, que deixou que aquela pecadora lhe lavasse os pés? Ou foi daquela mentalidade anti-Deus que aquele fariseu tinha? Como é que nós nos posicionamos diante disto? Criticamos um homem de Deus, um homem da igreja, que sabe e que lê que Jesus veio para todos e nós não achamos bem que ele diga que Jesus veio para todos? Lemos os Atos dos Apóstolos e vemos que os primeiros cristãos e os próprios apóstolos tiveram a preocupação de integrar todos na comunidade e de se adaptar às circunstâncias do tempo. Tivemos um Concílio Vaticano II com a grande e difícil tarefa da Igreja se entender ela própria e de perceber que vive num mundo e que tem que entender este mundo. E agora, alguns dentro da Igreja acham que a Igreja não faz bem em acolher a todos como Jesus acolheu. Por isso peço a cada um de nós que aqui hoje está, que rezemos pelo Papa e que defendamos o Papa. Defender o Papa. E agora defender o Papa não é contra os outros, porque os outros até gostam do Papa. É mesmo do nosso grupinho. É mesmo os do nosso lobby. São os católicos como nós. Dizer, é o Papa, calma. Sabe mais do que nós. Sabe o que anda a fazer. Rezar pelo Papa, defender o Papa. Vamos a um segundo ponto. Agora já não tem a ver com o Papa, mas tem a ver com o Evangelho. Que nos define muito bem qual é a missão do discípulo. Há aqui duas atitudes nos discípulos que são o modelo para todos nós que nos consideramos discípulos de Cristo. Seguir Jesus, ficar com Jesus e levar os outros a Jesus. Foi isto que aconteceu com estes dois, depois três. Seguiram Jesus, quando João Batista aponta, seguimos Jesus. Ficam com Jesus, foi um encontro de tal maneira marcante que até fixaram a hora, era por volta das 4 horas da tarde. E depois André foi chamar o irmão e levou-o a Jesus. Esta é a missão do cristão. Se um cristão não quer ser estéril, se um cristão quer dar frutos, tem que ter estas três atitudes. Seguir Jesus. Ele é que é o caminho que nós temos que seguir. É seguir Jesus. Seguir Jesus. Quem segue Jesus está sempre no bom caminho. Se nos andamos a seguir uns aos outros, temos grandes riscos de nos perdermos. Nós seguimos Jesus. Nós queremos ficar com Jesus, ou significa a minha vida unida a Ele, porque sei que Ele fica unido a mim. Nos momentos bons, nos momentos menos bons. Ficar com Jesus. E levar os outros a Jesus, ou trazer os outros para Jesus. Nos últimos anos aprendi uma frase que me fixou e gosto muito de dizer. Jesus não precisa de admiradores. Jesus precisa de seguidores.
Eu tenho que me perguntar se sou admirador de Jesus. Fantástico, ele é fantástico. Jesus foi uma pessoa fantástica. Isso é ser admirador. Se somos discípulos de Jesus, somos seguidores. Admiramos e seguimos, repetimos no nosso dia-a-dia aquilo que Jesus disse e aquilo que Jesus fez. E um terceiro ponto, porque a primeira leitura hoje é de uma grande ternura e não podemos passar ao lado dela, que diz-nos muito sobre a transmissão da fé, a importância dos cuidadores, a importância dos avós, a importância dos pais, a importância dos padrinhos, que são padrinhos de alguns que são batizados ou crismados. Nós temos esta missão da transmissão da fé. Este pequeno adolescente, Samuel, não conhecia nada de Jesus. Sentiu uma voz que lhe chamava e ele naturalmente foi ao mais óbvio. É o Eli que me está a chamar. E ali percebeu que era Deus que estava ali a intervir. E mudou o caminho daquele rapaz para que ele conhecesse mais a Deus e para que ele respondesse a Deus. Como é que nós transmitimos a fé aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos afilhados? Deixamos isso para a escola? Deixamos isso para o colégio? Deixamos isso para a paróquia? Em casa não falamos de Jesus? Como é que queremos que eles depois venham a ser cristãos? Como é que queremos que eles possam vir a fazer uma experiência de Jesus? Como é que queremos que eles possam querer vir à missa? E como é que nós podemos querer que eles nos acompanhem se nós em casa não falamos dele? Como é que nós transmitimos a fé, a nossa fé, aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos afilhados? Se entregamos isto aos outros, os outros educam da maneira que sabem. Mas a melhor transmissão da fé é através da experiência, através daquilo que nós vivemos em família. O colégio, a paróquia, não substitui a família. Os nossos filhos chegam a casa, os nossos netos chegam a casa. Como é que foi o português? Como é que foi a aula de matemática? Como é que foi a ginástica? Tem catequese, ninguém lhes pergunta como é que foi a catequese. Ou então os filhos rematam. Correu bem? E acabou o diálogo. Como é que nós nos motivamos nas coisas da fé lá em casa? Como é que nós transmitimos a fé aos nossos mais novos para que eles possam fazer como nós fazemos uma experiência de Jesus? Estamos ainda no início do ano. Vamos pedir a Deus força e coragem para sermos cada vez mais e melhores cristãos, unidos a Cristo e, por sermos católicos, unidos ao Papa Francisco, rezando e defendendo-o. Vamos também pedir ao Senhor que faça de nós verdadeiros discípulos seus, não só admiradores, mas sobretudo seguidores, imitando as suas palavras e exemplos. E vamos pedir pelos mais novos desta nossa comunidade, para que aqui encontrem um lugar onde se vive a fé, onde se transmite a fé, onde se faz uma experiência de Jesus nas nossas vidas. Que assim seja.